Ou você é gay, ou é nosso filho. Você decide. O vídeo de hoje, além de uma indicação de um filme e de uma série também, é pra falar de um assunto muito importante que já afetou e ainda afeta muitos jovens no mundo, que é a terapia de conversão ou reorientação sexual. Pra contextualizar, eu tava assistindo uma série, que o nome é The Bold Type, tem na Netflix, e eu não vou dar muitos detalhes sobre ela, porque semana que vem eu vou fazer um vídeo só sobre essa série, porque ela aborda muitos assuntos importantes e relevantes pra mim, e que eu acho legal compartilhar com vocês. Mas eu tava assistindo a série, e aí, na 4ª temporada, tem alguns episódios que abordam o tema de terapia de conversão. E aí eu lembrei que eu tinha assistido um filme há muito tempo atrás, um tempinho atrás, que o nome é Boy Erased. E o título do filme em português ficou Uma Verdade Anulada. E esse filme também tem na Netflix. E aí, vendo a série, eu decidi reassistir o filme. E é em torno desse filme que vai ser o vídeo de hoje. Esse filme é baseado em fatos reais, e ele conta a história de Garrett Conley, que é filho de um pastor, que é forçado a sair do armário por um cara que violentou ele na faculdade. E aí esse cara, pra tentar evitar de ser denunciado, ele conta pros pais do Jared, que é o nome do personagem no filme, que ele é gay. E aí o pai dele confronta ele quanto a isso. Inclusive, o pai ignora completamente o fato do filho ter sido estuprado e só foca na parte da homossexualidade. É a única coisa que fica marcante pro pai, entendeu? O filho foi estuprado e o que marca é a homossexualidade. E aí, nessa dele ser confrontado e ser colocado na parede pelo pai, o pai dá um ultimato, né? Ou você é meu filho ou você é gay. E aí um adolescente aceita ir pra um acampamento de conversão, pra um centro de conversão, na realidade, que era uma entidade cristã, totalmente contrária a qualquer atividade do mundo secular, e que fazia terapia pra curar a homossexualidade. E aí, gente, vocês precisam assistir o filme pra entender de fato o que eu tô falando. Mas acho que já dá pra imaginar o canavial de bosta que eram e que são esses lugares, né? E, cara, vendo o filme de novo, e a série também, eu fiquei com muito ódio, sério. Tanto das pessoas que criam esses lugares, que criavam, né, e que criam ainda, porque nos Estados Unidos ainda tem, esses lugares pra curar a homossexualidade, quanto dos pais que mandam os filhos pra esses lugares. Tipo, que tipo de pais são esses, sabe? E aqui no Brasil eu dei uma pesquisada e tem um grupo de maluco aí que fica tentando aprovar esse tipo de terapia aqui. Só que o Conselho Federal de Psicologia fica brecando, mas tá rolando aí ainda. Mas o ponto positivo, se é que tem um ponto positivo, né? É que o Brasil foi o primeiro país em que as autoridades de saúde mental se manifestaram e se posicionaram contra a terapia de reorientação sexual. E esse bando de retardado aí que apoia esse tipo de intervenção, eles dizem que a sexualidade da pessoa pode ser usada como critério para determinar uma condição de saúde mental. E eles pregam que a heterossexualidade é a única orientação saudável. E tem um juiz aí que chegou a abrir uma brecha para psicólogos oferecerem o tratamento de cura gay, mas aí foi brecado pelo Conselho de Psicologia, porque vai totalmente contra os direitos humanos e não tem nenhum embasamento científico, né? Além desse tipo de intervenção não ser eficaz, já foi comprovado por estudos que esse tipo de abordagem causa sequelas e podem agravar ainda mais problemas mentais. E, gente, assim, eu já falei em vídeo, já falei nos meus stories, que eu nunca tive problema com aceitação com relação à minha sexualidade dentro da minha casa. Na verdade, os problemas que eu tive com relação a isso vinha de mim mesmo, sabe? Durante muito tempo, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo e que eu precisava mudar e que tava errado, sabe? Que não tava certo eu ser desse jeito. E ainda na adolescência, eu comecei a frequentar a igreja evangélica por vontade própria. E a real é que eu gosto muito até hoje. Eu tenho fé em Deus e eu vou continuar tendo o resto da minha vida. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. E hoje, quando eu paro pra pensar, e até mesmo na época eu conseguia já perceber isso, eu já ouvi muito durante as pregações coisas que, na minha opinião, são muito parecidas com um tipo de terapia de conversão, sabe? É óbvio que era pra quem precisava, né? Pra quem eles achavam que precisava. Mas eu já ouvi muita coisa que hoje, vendo, né, pesquisando e assistindo o filme, a série e tal, eu falo, caramba, era um tipo de terapia de conversão, né, dentro da igreja. E aí eu comecei a sentir que aquelas falas eram, na verdade,
mais opiniões pessoais dos líderes religiosos do que, de fato, uma mensagem enviada por Deus, sabe? E eu preciso admitir pra mim mesmo que foi muito difícil eu desmontar essa armadura que eu mesmo vesti. Eu ainda tô num processo, sabe, de normalizar internamente e falar de forma leve e tranquila sobre a minha sexualidade. Pra vocês terem ideia, quando eu falo dos meus stories sobre eu ser gay, e eu brinco com isso e tal, ainda não sai sem peso. É algo que, quando eu falo sobre, eu ainda sinto que eu tô escandalizando, sabe? É claro que eu não vou parar, eu vou continuar falando, eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu já cheguei à conclusão de que é isso que eu preciso fazer pra isso ir normalizando dentro de mim a cada dia. Então, tipo, se for pra escandalizar, se eu estiver escandalizando, é isso mesmo que eu quero, vamos escandalizar. Mas ainda não sai de forma leve, sabe? Ainda é algo que me incomoda. E eu sei que isso vem de criação, né? De um passado histórico de opressão contra gays e etc. E da forma que a gente é criado, enfim. E falando sobre a série The Bold Type, foi muito bom eu ter começado a assistir ela e por conta dela ter reassistido esse filme. E tanto a série quanto o filme mexeram muito comigo. E eu quero ficar acompanhando, sabe, essas tramitações desse povo maluco aí tentando aprovar isso no Conselho de Psicologia, pra sempre que for preciso me posicionar totalmente contra, porque esse tipo de prática, além de não ter efeito, de ser ineficaz, pode realmente causar morte, sabe? O filme mostra isso e é uma parada muito séria, muito grave isso. É muito sério mesmo. Então, assistam o filme, assistam a série pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, sabe? É muito pesado. Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos, esse tipo de intervenção ainda é permitida em 32 estados. Então, assim, é bizarro, é bizarro. Eu queria terminar esse vídeo com uma citação do Garrett, que é o garoto que inspirou o filme, né? Através do livro dele, porque ele escreveu uma autobiografia sobre a passagem dele por esse centro de conversão e que inspirou a criação do filme. E ele diz que esse tratamento tenta apagar uma parte da identidade de uma pessoa que não pode se apagar. E isso gera uma pressão incrível para transformar você em alguém falso. E as mentiras e a humilhação que acompanham esse processo costumam levar ao suicídio. E, de fato, essas ideias já levaram a muitos suicídios. Esse é o motivo pelo qual nos chamamos de sobreviventes. Sobrevivemos a algo que claramente poderia ter nos matado.